37 mil pés de podridão, acima do Atlântico, com o capitão inconsciente e o sistema de piloto automático falhando. Uma comissária de bordo brasileira chamada Priscila se dirige à cabine. A vida de 284 passageiros está em suas mãos enquanto ela agarra o manche da aeronave, apesar das tentativas de seus colegas de impedi-la. A história de hoje é sobre Priscila. Antes de assistir, por favor, clique em seguir e curtir para nos encorajar a continuar produzindo conteúdo. Era outono de 2011. O terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de São Francisco estava tão agitado como sempre. No portão de embarque do voo 718 da companhia aérea Atlantic Wings, com destino ao Rio de Janeiro, os passageiros começavam a fazer fila. Faltando apenas 2 dias para o feriado de finados, a atmosfera estava repleta de brasileiros voltando para casa e estrangeiros viajando a negócios. Priscila, vestindo seu impecável uniforme azul marinho, estava sentada na sala de briefing com as outras comissárias de bordo. Aos 31 anos, ela trabalhava na Atlantic Wings há 3 anos. Tinha cerca de 1,65 m de altura, nem muito alta, nem muito baixa, mas sua postura reta transmitia a elegância de uma militar. Seus olhos eram profundos e serenos, mas guardavam uma determinação afiada. O tempo está limpo hoje, colegas. Estimamos que o tempo de voo será de 11 horas e 40 minutos, disse Jéssica, a chefe de cabine, conduzindo o briefing. Não esperamos muita turbulência, deve ser um voo tranquilo. Priscila assentiu silenciosamente examinando a tabela de voo. Enquanto as outras comissárias ouviam distraidamente, Priscila tomava notas detalhadas. Era seu hábito organizar tudo em sua mente, desde as condições climáticas e a rota prevista até as informações dos passageiros. Carla, uma colega americana sentada ao lado dela, olhou para Priscila e sussurrou para outra colega. Olha só, de novo com essa cara séria. Essa asiática é muito chata, sempre querendo ser perfeita em tudo. Acaba pressionando a gente. Priscila estava acostumada com esses olhares. Quando começou na Atlantic Wings, ela tentou se enturmar, mas agora não se importava mais. Priscila tinha um objetivo mais importante, e toda a experiência atual era valiosa para alcançá-lo. A imagem de Priscila, ao receber os passageiros no lounge do aeroporto, era perfeita. Seu sorriso era natural e seu inglês fluente. No entanto, entre as colegas de trabalho, ela ainda era vista como uma perfeccionista exigente. Ao checar a segurança, ela era mais minuciosa do que qualquer outra comissária. No atendimento, seguia o manual à risca. Priscila, não seja tão rígida. Os passageiros vão se sentir desconfortáveis. Jéssica a alertou certa vez. Mas Priscila balançou a cabeça. A segurança vem em primeiro lugar. Um pequeno erro pode levar a um acidente grave. Seu tom era firme. As colegas viam essa atitude como inflexibilidade, especialmente Carla e algumas outras, que se sentiam incomodadas, achando que Priscila tentava dar lições. Na verdade, Priscila tinha um passado que os outros desconheciam. Ela era ex-aluna da Academia de Aviação Militar Marechal do Ar, a AMA, e sonhava em ser piloto desde criança. Naquela época, era praticamente impossível para uma mulher se tornar piloto de caça no Brasil. Mesmo assim, Priscila nunca desistiu e treinou lado a lado com os cadetes homens na academia. Durante o treinamento, Priscila sempre pensou que precisava se esforçar o dobro dos outros para ser reconhecida por sua capacidade e não ser questionada apenas por ser mulher. Ela acordava às 5 horas da manhã para o treinamento físico e estudava sobre a aerodinâmica até tarde da noite. Mas a tragédia aconteceu no 2º ano. Vitor, seu melhor amigo e colega de turma, morreu em um acidente durante um treinamento. Vitor era o único que sempre a encorajava, dizendo que ela seria uma ótima piloto e que não deveria se importar com quem dizia que mulheres não conseguiam. A morte de Vitor foi um choque imenso para Priscila. No velório, a mãe de Vitor segurou a mão de Priscila e disse: Vitor falava muito de você para mim. Ele queria muito que você fosse uma piloto. Finalmente, Priscila decidiu deixar a academia militar. Depois disso, ela viajou para os Estados Unidos em busca de uma nova vida. Ela se formou em administração, com o objetivo de trabalhar em cargos de gestão em companhias aéreas. Mas, enquanto trabalhava no escritório, no fundo de seu coração,
a paixão pela aviação ainda persistia. Assim, Priscila secretamente se matriculou em uma escola de aviação noturna e continuou praticando voo. Ela levava uma vida dupla. Durante o dia, trabalhava como comissária de bordo. À noite, praticava pilotagem. Ela ainda não conseguia abandonar o sonho de sentar-se na cabine como uma piloto oficial. Enquanto a aeronave se preparava e seguia para a pista, Priscila olhava para a cabine. Ela invejava a imagem do capitão e do copiloto sentados lá. Ela pensava que um dia ocuparia aquele assento e levaria os passageiros ao seu destino com segurança. No momento em que o avião subiu ao céu, Priscila olhou pela janela e fez uma promessa silenciosa a si mesma. Hoje, ela faria o seu melhor para cuidar dos passageiros. E um dia, ela seria uma piloto e voaria livremente neste céu. O avião voava sobre o Oceano Pacífico Sul há 9 horas. O voo 718 da Atlantic Wings estava a uma altitude de 37.000 pés. A maioria dos passageiros dormia ou desfrutava do entretenimento de bordo. A atmosfera estava calma e, conforme o cronograma, faltavam apenas 2 horas para o aeroporto do Galeão G, no Rio de Janeiro. Priscila estava cuidando dos passageiros na classe econômica, atendendo a vários pedidos. Passageiros pedindo água, quem precisava de cobertor ou pais pedindo ajuda para acalmar um bebê chorando. Ela lidava com todas as situações com calma. O serviço de Priscila era sempre preciso e atencioso. Os passageiros agradeciam a sua dedicação, mas suas colegas ainda a viam como chata. Priscila, que cansativo! É realmente necessário dar tanta atenção a cada passageiro? Carla sussurrou para outra colega. Mas Priscila não ligava. Ela acreditava que a profissão de comissária de bordo não era apenas um trabalho de serviço, mas um papel crucial de responsabilidade pela segurança dos passageiros. Acima de tudo, Priscila estava certa de que toda aquela experiência seria útil quando ela se tornasse piloto um dia. De repente, a aeronave começou a tremer violentamente. Inicialmente, ela pensou que era apenas uma pequena turbulência, mas o que se seguiu foi um impacto violento que ela nunca havia experimentado. Um estrondo ensurdecedor, a fuselagem balançando violentamente e objetos nas prateleiras superiores começaram a cair. Priscila apertou o cinto de segurança imediatamente e avaliou a situação ao redor. As outras comissárias estavam em pânico e se entreolhavam, mas apenas Priscila mantinha a compostura. O treinamento de gerenciamento de crise que ela aprendera na academia militar estava profundamente enraizado nela. Senhores passageiros, por favor, retornem aos seus assentos e apertem os cintos de segurança. Priscila anunciou com uma voz calma e firme. Mas isso era apenas o começo. A voz do copiloto soou no interfone da cabine. Situação de emergência. O capitão desmaiou de repente e há um problema grave com os sistemas da aeronave. Toda a tripulação, prepare-se para procedimentos de emergência. Naquele momento, o coração de Priscila disparou. O desmaio do capitão significava que o copiloto teria que controlar aquela enorme aeronave sozinho. O pior era que os sistemas da aeronave estavam com problemas. De repente, o avião começou a perder altitude rapidamente, de 37.000 pés para 30.000 e depois 25.000 caindo continuamente. A pressão na cabine mudou rapidamente, fazendo com que as máscaras de oxigênio caíssem. Gritos de passageiros ecoaram por toda parte. "Oh Deus, vamos morrer!" Um passageiro chorou. "Mamãe, estou com medo." Um som de choro infantil subiu. Em um piscar de olhos, a aeronave estava em caos. Os passageiros estavam em pânico. Alguns até desmaiaram. Havia alguns passageiros que estavam usando as máscaras de oxigênio incorretamente. Priscila agiu imediatamente. Enquanto as outras comissárias estavam confusas, Priscila ajudava os passageiros de forma sistemática. "Mantenham a calma, por favor. Coloquem a máscara de oxigênio firmemente no nariz e na boca. Por favor, coloquem em vocês primeiro e depois ajudem a pessoa ao lado." Sua voz não tremia. Mas a situação continuava a piorar. O avião continuava perdendo altitude e a vibração da fuselagem se intensificava. Priscila sentiu por instinto que isso não era apenas uma falha de motor comum, era um problema muito mais grave.
Jéssica entrou em contato com a cabine e voltou para informar as outras comissárias. O capitão está inconsciente e há um problema com o sistema hidráulico. O copiloto sozinho não vai dar conta. Ao ouvir isso, as memórias da época da academia militar voltaram à mente de Priscila. As simulações de treinamento em situações semelhantes e as lembranças de superar dificuldades com Vitor. Priscila respirou fundo. Ela sabia que naquela situação havia algo que ela poderia fazer, mas era uma decisão monumental. Ela precisava revelar sua identidade às colegas e seguir para a cabine, mesmo que isso violasse as regras. Priscila foi até Jéssica. Acho que posso ajudar na cabine. O quê? Priscila, o que você está dizendo? É contra as regras uma comissária entrar na cabine? Jéssica disse, chocada. Mas é uma emergência agora. O copiloto sozinho não vai dar conta. A voz de Priscila estava cheia de convicção. As outras comissárias começaram a se aproximar. Carla disse com um sorriso de escárnio. Priscila, você perdeu a cabeça? Você é uma comissária, não uma piloto. Mas Priscila não se abalou. Ela sentia que havia se preparado a vida toda para este momento. O sonho que ela havia abandonado após a morte de Vitor e todo o treinamento que ela recebeu na escola de aviação noturna, tudo era para este instante. Priscila respirou fundo, sob o olhar de suas colegas. Ela sabia que aquele momento poderia mudar sua vida para sempre, mas a vida de 284 passageiros era mais importante do que seu medo pessoal. Eu estudei na Academia de Aviação Militar Marechal do Ar. A voz de Priscila era baixa, mas firme. Eu fiz treinamento de voo e ainda estou estudando aviação. De repente, a cabine de passageiros ficou em silêncio. As comissárias olhavam para Priscila com descrença. Elas estavam chocadas com o fato de que a asiática exigente que desprezavam era, na verdade, alguém com treinamento de piloto. Carla foi a primeira a falar. Mesmo que seja verdade, você é uma comissária agora, não uma piloto. Você não pode quebrar as regras. É verdade, Priscila. Se algo der errado, todos nós seremos responsabilizados, disse outra comissária, preocupada. Mas Priscila não se abalou. Ela se acalmou ainda mais. Ela sabia que reagir com emoção nessa situação a faria perder a credibilidade. Priscila começou a analisar a situação atual usando sua experiência e conhecimento. Nossa aeronave está perdendo altitude continuamente. Se for um problema no sistema hidráulico, será difícil controlar as superfícies de controle de voo. É difícil para um copiloto sozinho superar isso. A explicação de Priscila era lógica e concreta. Eu treinei para lidar com emergências como esta na academia militar e ainda estou estudando aviação civil. Jéssica parecia pensativa. Como chefe de cabine, ela tinha que tomar uma decisão, mas uma situação como essa não estava no manual. Nesse momento, houve outro contato da cabine. A situação piorou. O piloto automático falhou completamente. Precisa ser controlado manualmente. Precisamos de ajuda urgente. A voz do copiloto estava cheia de desespero. Priscila não podia deixar essa oportunidade passar. Não havia mais tempo para persuadir. Jéssica, não temos outra escolha agora. Por favor, confie em mim. O olhar de Priscila refletia tanto determinação quanto confiança. Naquele instante, o avião tremeu violentamente novamente. Gritos de passageiros e choro de crianças ecoaram pela cabine. Não havia mais tempo para hesitar. Entendi. Vá, Priscila, mas tome cuidado. Assumirei toda a responsabilidade. Jéssica finalmente tomou a decisão. Priscila assentiu e correu para a cabine. Enquanto caminhava pelo corredor, a mente de Priscila estava confusa. Quando deixou a academia militar, pensou que nunca mais se sentaria em uma cabine, mas nunca imaginou que voltaria a se envolver com a aviação dessa maneira. Quando Priscila bateu na porta e entrou na cabine, o que viu foi uma situação caótica. O capitão estava deitado inconsciente em seu assento e o copiloto, Michael, estava suado, agarrado ao manche. Várias luzes de alerta no painel piscavam em vermelho. Sou a comissária de bordo, Priscila. Tenho experiência em aviação e vim para ajudar. Priscila se apresentou calmamente. Michael, o copiloto, olhou para Priscila com um olhar de desespero. Obrigado, mas a situação é muito ruim. A pressão hidráulica está quase acabando e é quase impossível controlar as superfícies de controle de voo. Priscila checou o painel imediatamente.
A pressão do sistema hidráulico estava perigosamente baixa e a potência dos motores estava instável. Mas Priscila não se alarmou, pois já havia treinado para lidar com situações como essa na academia militar. Confie em mim, há uma maneira de superar esta situação. A voz de Priscila estava cheia de convicção. Primeiro, ative o sistema hidráulico de emergência e mude para o controle manual. Priscila começou a explicar para o copiloto, lembrando-se do conhecimento que aprendeu na época da academia militar. Embora as aeronaves civis e militares fossem diferentes, os princípios básicos eram os mesmos. Além disso, o estudo que Priscila recebeu na Escola de Aviação Noturna era diretamente sobre aeronaves civis como aquela. Agora, o mais importante é manter a altitude e encontrar o aeroporto mais próximo. Precisamos mudar a rota para o Equador, disse Priscila enquanto checava o sistema de navegação. Michael ficou surpreso com o conhecimento e a proficiência de Priscila. Você é realmente uma piloto? Treinei na academia militar e continuo estudando, respondeu Priscila. Mas isso não importa agora. A vida dos passageiros está em jogo. Naquele momento, Priscila sentiu como se ouvisse a voz de Vitor em sua cabeça. Você pode ser uma ótima piloto. Se Vitor estivesse vivo, o que ele pensaria dessa situação? Certamente ele a encorajaria. Priscila se concentrou e iniciou o procedimento de emergência com o copiloto. Agora era o verdadeiro começo. A atmosfera na cabine estava cheia de tensão. Priscila estava sentada ao lado de Michael, o copiloto, observando o painel de instrumentos detalhadamente. Inúmeras luzes de alerta piscavam em vermelho, mas a expressão de Priscila permanecia serena. Ela sentia que o treinamento da academia militar e o conhecimento acumulado ao longo dos anos na Escola de Aviação Noturna eram todos para este momento. Michael, tente primeiro verificar a lista de checagem de emergência, disse Priscila calmamente. Deve haver um manual para uma falha redundante do sistema hidráulico. Michael ficou surpreso com o conselho profissional de Priscila, mas também aliviado. Em uma situação em que ele não podia lidar sozinho, ter alguém de confiança ao seu lado era um grande encorajamento. Ao mesmo tempo, ele ainda estava em dúvida. Você realmente teve experiência em situações como esta? Michael perguntou cautelosamente. Priscila fechou os olhos por um momento. As memórias dos tempos da academia militar surgiram vividamente. O treinamento de emergência no simulador no segundo ano e as discussões até tarde da noite com Vitor sobre como lidar com várias emergências. Especialmente o método de lidar com falha hidráulica, que ela havia praticado repetidamente no simulador. Já enfrentei isso muitas vezes e já passei por situações semelhantes na vida real, respondeu Priscila. Na verdade, uma das razões pelas quais Priscila teve que deixar a academia militar foi por causa de treinamentos perigosos como esse. O acidente de Vitor também ocorreu em uma situação de falha complexa da máquina. Priscila se concentrou na situação atual. Nossa posição atual é sobre o Oceano Pacífico. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional José Joaquim de Olmedo, em Guayaquil, Equador. Mas, com a condição atual, pousar em um aeroporto normal pode ser difícil. Michael parecia preocupado. E o que faremos? Perto de Guayaquil há uma base aérea americana. A pista é mais longa e é adequada para um pouso de emergência, disse Priscila enquanto controlava o sistema de navegação. Primeiro, precisamos mudar a rota para lá. Seguindo o conselho de Priscila, Michael começou a virar cuidadosamente o nariz da aeronave em direção ao Equador. Mas, devido ao problema hidráulico, a resposta das superfícies de controle de voo era muito lenta. Uma mudança de direção que normalmente seria fácil exigiu uma força enorme. Eu nunca soube que era tão pesado, disse Michael suando. Eu ajudo. Priscila colocou as mãos no manche. Naquele momento, a sensação há muito esquecida voltou. A resposta da aeronave transmitida pelo manche, as informações no painel e a sensação de voar no céu. O coração de Priscila começou a bater mais forte. Enquanto os dois ajudavam a controlar o manche, o avião começou a mudar lentamente de direção, mas a altitude continuava a diminuir continuamente. 20 mil pés, 15 mil pés e continuava caindo. Quanto combustível resta? Priscila perguntou. Cerca de 70 minutos. Mas se continuarmos perdendo altitude nessa velocidade? A voz de Michael estava cheia de desespero.
Priscila calculou rapidamente. Ela precisava considerar a taxa de descida atual, o combustível restante e a distância até o destino. O conhecimento de aerodinâmica que ela aprendeu na academia militar ajudou muito. Ainda há esperança. Podemos ajustar a potência do motor para retardar a taxa de descida, disse Priscila, enquanto verificava a alavanca de controle do motor. E ainda há combustível suficiente para um pouso de emergência. Nesse momento, a voz de Jéssica soou no interfone da cabine. Cabine, os passageiros estão muito preocupados. Por favor, informem a situação. Priscila olhou para o microfone. Ela pensou em como explicar a situação aos passageiros. Se falasse muito sério, poderia causar mais pânico, mas se falasse muito suavemente, eles poderiam não perceber o perigo real. Eu falo. Priscila pegou o microfone. Atenção, senhores passageiros. Devido a problemas técnicos, estamos perdendo altitude mais rápido que o normal. Mas a cabine está controlando a situação e fazendo o nosso melhor para um pouso seguro. Pedimos a todos que permaneçam em seus assentos, apertem os cintos de segurança e sigam as instruções das comissárias. A voz calma de Priscila ajudou os passageiros a se sentirem um pouco mais estáveis. Mas a própria Priscila sabia a gravidade da situação melhor do que ninguém. Isso era apenas o começo. A parte realmente difícil ocorreria durante o pouso. Priscila pensou em Vitor. Se Vitor estivesse vivo, o que ele diria nesta situação? Talvez ele a encorajasse, dizendo: Priscila, você consegue. Não desista. Priscila se concentrou e começou a se preparar para a próxima etapa. Enquanto Priscila e Michael seguravam o manche juntos, a aeronave lentamente recuperava o controle. Mas, na verdade, este era apenas o início da verdadeira crise. Priscila checou o painel de instrumentos detalhadamente novamente, antecipando as dificuldades que estavam por vir. Michael, como está o trem de pouso? Priscila perguntou. Depois que Michael checou o equipamento relacionado, seu rosto empalideceu. Parece que há um problema com o trem de pouso esquerdo. A pressão hidráulica é insuficiente. Pode não estender totalmente. Ao ouvir isso, o coração de Priscila pesou. Apenas uma falha hidráulica já era uma situação perigosa. Mas se o trem de pouso também tivesse problemas, o pouso seria ainda mais difícil. Mas Priscila não se desesperou. A coisa mais importante que ela havia aprendido na academia militar era o espírito inabalável. Temos que nos preparar para um pouso assimétrico, disse Priscila calmamente. Michael ficou surpreso com a serenidade de Priscila. Ele sentiu um profissionalismo genuíno na atitude inabalável de Priscila em uma situação tão crítica. Priscila lembrou-se do passado. Quando estava no 3º ano da academia militar, ela havia enfrentado uma situação semelhante no simulador. Ela se lembrava das palavras do instrutor. O mais importante para um piloto não é a técnica, mas a atitude. A determinação de não desistir é o que cria milagres. Essa frase fazia um profundo sentido agora. Qual a distância restante para a base aérea americana perto de Guayaquil? Priscila perguntou enquanto checava o sistema de navegação. Cerca de 30 minutos, mas considerando a taxa de descida atual. Antes que Michael terminasse de falar, Priscila interrompeu. Temos que ajustar a potência do motor para retardar a taxa de descida e calcular o consumo de combustível para encontrar o melhor ângulo de planeio para o pouso. A voz de Priscila estava cheia de convicção. Naquele momento, o rosto de Vitor surgiu na mente de Priscila. Vitor era alguém que nunca perdia a esperança, mesmo nas situações mais difíceis. Priscila, o trabalho que fazemos não é apenas pilotar um avião. Estamos protegendo vidas. As palavras de Vitor ainda ecoavam em seu coração. Priscila tentou contatar a torre de controle de Guayaquil via rádio. Torre de controle de Guayaquil, aqui é o Atlantic Wings 718. Solicitamos pouso de emergência devido a uma situação de emergência. 718, aqui é a torre de controle de Guayaquil. Por favor, informe a situação. A voz do controlador de tráfego aéreo respondeu. Capitão inconsciente. Falha hidráulica redundante. Problemas no trem de pouso. Solicitamos assistência para o pouso. Priscila relatou a situação de forma concisa. A torre de controle ativou imediatamente os procedimentos de emergência. Eles liberaram a pista e prepararam caminhões de bombeiros e ambulâncias. Mas Priscila sabia que um problema maior estava por vir. Na condição atual,
não era possível seguir os procedimentos normais de pouso. Michael, eu vou tentar pousar a aeronave sozinha, disse Priscila cautelosamente. Michael parecia chocado. Mas você não tem licença para este modelo de aeronave. Isso não importa agora, disse Priscila com firmeza. Eu treinei para lidar com situações como esta, e o mais importante são as vidas dos passageiros. A voz de Priscila estava cheia de determinação. Isso não era apenas confiança, mas uma crença nas habilidades que ela havia acumulado ao longo dos anos. O estudo na escola de aviação noturna, a prática incontável no simulador e, acima de tudo, a capacidade de gerenciar crises que ela havia aprendido na academia militar. Tudo era para este momento. Michael hesitou por um momento, mas ao ver a atitude confiante de Priscila, ele assentiu. Entendido, confio em você. Priscila assumiu totalmente o controle do manche. Naquele instante, uma sensação há muito esquecida se espalhou por seu corpo. A sensação de ser um só com a aeronave. A sensação de voar livremente no céu. O coração de Priscila ansiava por aquele momento. Mas agora não era hora de se entregar ao sonho. Era hora de superar a crise na realidade. Priscila deixou todos os sentimentos de lado e se concentrou apenas no pouso seguro. Ela nunca se esqueceu de que a vida de 284 passageiros estava em suas mãos. Torre de controle de Guayaquil iniciando a aproximação final. A voz de Priscila era calma, sem tremer. Agora era o momento em que o verdadeiro teste começava. No momento em que as mãos de Priscila assumiram o controle total do manche, algo despertou dentro dela. Este não era apenas um desafio técnico, mas um momento em que todas as provações, frustrações e sonhos abandonados de Priscila se uniram. Os olhares de dúvida que ela havia recebido inúmeras vezes, apenas por ser mulher ou asiática, agora se transformavam na força que a fortalecia. Ao se aproximar do espaço aéreo de Guayaquil, a situação piorava. O combustível estava em um nível perigoso e ventos fortes começaram a soprar. A torre de controle continuava a enviar informações meteorológicas. Atlantic Wing 718, o vento na pista vem da esquerda, velocidade de 15 metros por segundo. Cuidado com rajadas de vento. Priscila respirou fundo. Nessas condições seria difícil pousar com um trem de pouso normal, mas agora o trem de pouso esquerdo estava inoperante. Mas no fundo de seu coração, Priscila sentiu uma calma estranha, como se tudo tivesse sido preparado para este momento. Michael, faça o que eu disser. A voz de Priscila tinha autoridade. Primeiro, verifique a lista de checagem de pouso e prepare o procedimento de pouso de emergência. Michael seguiu as ordens de Priscila ajustando interruptores e alavancas. Ele começou a acreditar cada vez mais no profissionalismo e na calma de Priscila. Na verdade, o próprio Michael nunca havia enfrentado uma situação tão grave, mas estar ao lado de Priscila o fazia se sentir estranhamente seguro. Devido ao problema com o trem de pouso, o pouso normal é impossível, explicou Priscila. Vamos pousar usando apenas o trem de pouso direito e o trem de nariz. Depois que a velocidade diminuir, a ponta da asa esquerda irá raspar a pista. O importante é minimizar o impacto naquele momento. Um método de pouso tão perigoso, Priscila, só havia experimentado no simulador da academia militar. Mas a memória daquele tempo ainda era clara. O instrutor sempre enfatizava o tempo preciso e o controle delicado. Um erro mínimo e o avião poderia capotar. Era uma situação extremamente perigosa. Na cabine de passageiros, Jéssica estava instruindo os passageiros sobre a posição de impacto. Senhores passageiros, baixem a cabeça e cubram a nuca com as duas mãos. Preparem-se para o impacto. A ansiedade dos passageiros atingiu o auge, mas a voz calma de Priscila no sistema de som os ajudou a se sentirem um pouco mais estáveis. A pista apareceu à frente. Priscila ajustou o ângulo de planeio e diminuiu lentamente a velocidade. Mas, devido ao problema hidráulico, a resposta das superfícies de controle de voo era lenta, exigindo mais força e concentração do que o normal. Gotas de suor brotavam na testa de Priscila, mas suas mãos não tremiam. Altitude, 100 pés. Velocidade dentro do normal. Michael leu os instrumentos. Muito bem. Iniciando o planeio final, disse Priscila. Naquele momento, Priscila ouviu a voz de Victor em sua cabeça.
Priscila, eu sei que você consegue. Não desista. Essa voz deu a Priscila a coragem final. Faltando 200 metros para a pista, uma rajada de vento atingiu repentinamente. O avião tremeu violentamente e Michael gritou com voz tensa: rajada de vento. Mas Priscila não se assustou. Em vez disso, ela ficou mais focada. Uma das coisas que ela aprendeu na academia militar foi responder imediatamente a situações inesperadas. Priscila ajustou o manche delicadamente para manter o equilíbrio da aeronave. Michael, um pouco mais de potência no motor, Priscila ordenou. Finalmente chegou o momento em que o trem de pouso direito tocou a pista. Um baque ressoou e a aeronave começou a correr pela pista. Mas a partir de agora era um momento de perigo real. À medida que a velocidade diminuía, a asa esquerda começou a inclinar-se cada vez mais. Priscila tentou inclinar o manche para a direita para manter o equilíbrio, mas havia limitações físicas. Finalmente, a ponta da asa esquerda teve que raspar a pista. Para aquele momento, Priscila controlou o contato para que fosse o mais suave possível. Um som de raspagem alto ecoou, com a asa esquerda rasgando a pista, gerando faíscas. Gritos de passageiros ecoaram pela cabine, mas Priscila manteve a concentração até o fim. Ela controlou a aeronave com cautela para não perder o centro de gravidade e girar para o lado. Finalmente, quando o avião parou completamente, a cabine ficou em silêncio. Priscila e Michael se entreolharam com descrença. Eles conseguiram. Os 284 passageiros e tripulantes estavam vivos. No momento em que o avião parou completamente, um silêncio profundo envolveu a cabine. As mãos de Priscila ainda estavam no manche e seu coração ainda batia acelerado. Mas o batimento cardíaco não vinha mais do medo. Era uma sensação de incredível satisfação pelo que ela havia realizado, acompanhada por um tremor de consciência de que toda a sua vida havia sido para aquele momento. Michael foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você conseguiu, Priscila. Você realmente conseguiu. Sua voz estava cheia de espanto. Michael, um copiloto experiente, nunca havia enfrentado uma situação tão grave e testemunhar uma comissária de bordo, não oficialmente, piloto realizar um pouso milagroso como aquele foi a experiência mais chocante de sua vida. Priscila lentamente levantou a cabeça e olhou para a pista. Caminhões de bombeiros e ambulâncias já haviam cercado o avião e equipes de resgate estavam ajudando a evacuar os passageiros em segurança. A ponta da asa esquerda estava danificada, mas a estrutura principal da aeronave estava intacta. O mais importante, nenhuma única vida foi perdida. Naquele instante, toda a jornada de 10 anos de Priscila passou em sua mente como um filme panorâmico. Desde os olhares frios que ela recebeu na academia militar, apenas por ser mulher, o desespero profundo com a morte de Victor, a tentativa de encontrar um novo sonho na América, até o desprezo e o isolamento de suas colegas na Atlantic Wings. Tudo havia sido um processo necessário que a moldou para este momento. Quando Priscila saiu da cabine e entrou na cabine de passageiros, os olhos de todos os passageiros se fixaram nela. Os passageiros, que até então pensavam nela apenas como uma comissária comum, agora sabiam a verdade. Ela era a heroína que havia salvado suas vidas. Seus rostos estavam cheios de gratidão e admiração. Um homem de meia idade se aproximou de Priscila e disse: "Muito obrigado. Por sua causa, todos nós sobrevivemos." Sua voz estava embargada e lágrimas escorriam. Priscila inclinou a cabeça silenciosamente. "Eu apenas fiz o que pude. É uma sorte que todos estejam seguros." Suas palavras eram modestas, mas ao mesmo tempo transmitiam o orgulho pelo que ela havia realizado. A reação das comissárias colegas era ainda mais complexa. Especialmente Carla, que mais havia desprezado Priscila, estava sem palavras. O fato de que a asiática exigente que eles desprezavam era, na verdade, uma piloto talentosa da academia militar e que ela havia salvado suas vidas, os fez sentir uma profunda vergonha. Jéssica se aproximou e segurou a mão de Priscila. "Eu sinto muito. Nós nunca te entendemos. E muito, muito obrigada." Sua voz estava cheia de desculpas e gratidão sinceras. Priscila segurou a mão de Jéssica firmemente. "Está tudo bem. O importante é que todos estamos seguros." Mas no coração de Priscila ainda havia um pouco de amargura. Ela não podia deixar de pensar por que precisou esperar
por uma situação tão grave para que sua capacidade fosse reconhecida. Do lado de fora do aeroporto, os repórteres começavam a se reunir. A notícia de que uma comissária de bordo brasileira havia realizado um pouso de emergência milagroso estava se espalhando pelo mundo. Mas para Priscila, o mais importante não era a atenção da mídia, mas o fato de que ela havia provado que tinha as qualificações para ser piloto e que finalmente havia cumprido sua promessa a Vitor. Os investigadores da Administração Federal de Aviação chegaram e Priscila teve que explicar o incidente detalhadamente. Um dos oficiais perguntou: em uma situação sem licença oficial de piloto para este modelo, como você conseguiu realizar um pouso de emergência tão complexo? Priscila pensou por um momento e respondeu: eu tinha um sonho. E porque nunca desisti desse sonho, eu estava sempre preparada. E o mais importante, a vida dos passageiros tem valor. Sua resposta era simples, mas continha todos os 10 anos de esforço e determinação. Priscila finalmente percebeu que todas as provações, discriminações e desilusões que ela havia enfrentado eram, na verdade, um processo de preparação para este momento. E diante da capacidade e da coragem genuínas, as opiniões preconceituosas e a discriminação perderam todo o sentido. A história de Priscila se espalhou pelo mundo mais rápido do que o esperado, mas uma mudança mais significativa do que a atenção da mídia começou silenciosamente. Na sede da Atlantic Wings, uma reunião do Conselho Executivo de Emergência foi realizada e a FAA iniciou uma revisão de caso especial. A ação de Priscila não foi apenas uma história de heroísmo, mas levantou questões fundamentais sobre as práticas e o sistema da indústria da aviação como um todo. Poucos dias depois, Priscila foi contatada para se encontrar com o CEO da Atlantic Wings. O executivo de mais alto escalão da empresa queria ver ponto lá em particular. Priscila entrou no prédio da sede com sentimentos mistos. As colegas que a desprezaram por 3 anos e a empresa que nunca viu seu potencial agora lhe davam atenção, o que lhe causava um pouco de ressentimento. Robert Wilson, o CEO, recebeu Priscila calorosamente. O que você fez não apenas salvou a reputação de nossa empresa, mas ofereceu novas possibilidades para toda a indústria da aviação. Suas palavras estavam cheias de sinceridade, mas Priscila permaneceu cautelosa. Priscila, queremos fazer uma oferta especial a você, continuou Wilson. A empresa apoiará totalmente o seu programa de transição de carreira para piloto. A empresa arcará com todos os custos e fornecerá os melhores instrutores. Ao ouvir isso, o coração de Priscila se agitou. Claro que essa era a oportunidade que ela sempre quis, mas ao mesmo tempo, ela não podia deixar de pensar porque tal oportunidade nunca havia surgido antes. Ela precisava se tornar uma heroína para ser reconhecida? Priscila expressou sua opinião diretamente. Obrigada pela oferta, mas tem uma condição. Wilson fez uma expressão de dúvida. A partir de agora, por favor, criem um sistema que busque e apoie o potencial de todos os funcionários, independentemente de gênero ou origem. Não deve haver outro caso como o meu, disse Priscila. Wilson pensou por um momento e assentiu. Você está certa. Nós realmente não vimos sua verdadeira capacidade. A partir de agora, criaremos um sistema para entender em detalhes o histórico e a experiência de todos os funcionários e designar pessoal de acordo com a função. Meses depois, Priscila ingressou no curso oficial de treinamento de pilotos. Desta vez, o olhar de seus colegas havia mudado completamente. Eles olhavam para Priscila com respeito e encorajamento. Mas o mais valioso para Priscila era que ela estava seguindo o caminho de piloto, em uma condição verdadeiramente preparada. Durante o curso, Priscila compartilhou suas experiências com outros cadetes, especialmente para as mulheres. Foi um grande encorajamento. Não desistam. A oportunidade sempre virá para aqueles que estão preparados. As palavras de Priscila não eram apenas consolo, mas uma verdade destilada da experiência real. A história de Priscila criou ondas muito além da indústria da aviação. Várias companhias aéreas começaram a revisar o histórico e as qualificações de suas comissárias de bordo, e programas foram criados para descobrir talentos ocultos. O caso de Priscila não foi um incidente isolado, mas provou que havia muito potencial sendo negligenciado. Um ano depois,
Priscila finalmente recebeu sua licença oficial de piloto. No seu primeiro dia de voo, Priscila sentou-se na cabine, olhou para o painel de instrumentos e sentiu uma profunda emoção. Ninguém sabia o quanto ela teve que esperar e quantas provações ela teve que superar por aquele momento. Antes da primeira decolagem, Priscila falou com Vitor em seu coração. Vitor, eu consegui. Eu finalmente me tornei a ótima piloto que você acreditava que eu seria. Naquele instante, lágrimas de alegria inundaram os olhos de Priscila. Enquanto o avião subia ao céu, Priscila percebeu que a verdadeira vitória não era apenas realizar seu sonho, mas superar preconceitos e discriminações no processo e dar esperança a outras pessoas. Muitos anos se passaram. A história de Priscila se tornou uma lenda na indústria da aviação. Mas, mais importante, sua história continua a dar coragem a muitas pessoas, para todos que perseguem seus sonhos, sem ceder a preconceitos de gênero, origem ou estereótipos. A história de Priscila continua sendo uma mensagem viva de esperança. Atualmente, Priscila continua voando no céu e responsável pela segurança dos passageiros. E sempre ela repete para si mesma: pilotar não é apenas flutuar no céu, é um trabalho que exige manter a mente firme, mesmo em momentos de crise, e proteger os outros. O que você acabou de ler é a história de uma jornada de vida que acredita no potencial ilimitado do ser humano. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, comente de onde você está assistindo. Gostaríamos de ouvir as histórias de cada um de nossos espectadores. Obrigado. Fim do arquivo texto português.